Questão número 3, determine o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A, 0 e 3 e B, 3 e 0. Tá certo? Então, o coeficiente angular, a fórmula do coeficiente angular é bem simples. E aí eu preciso, para usar essa fórmula, eu preciso ter as duas coordenadas desse ponto. Tá certo? Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, vamos lá. A fórmula do coeficiente angular, que a gente chama de m, é ΔY sobre ΔX, como foi dito aqui no exercício. Essa fórmula eu posso reescrevê-la como, o que é ΔY? Você vê que eu tenho dois pontos, o ponto A e o ponto B. Eu posso reescrever essa fórmula como sendo y do ponto A menos y do ponto B, isso seria o ΔY, e no denominador ΔX seria o x do ponto A menos o x do ponto B. Eu também poderia escrever essa fórmula colocando o ponto B na frente, as coordenadas do ponto B na frente. Então, como que ficaria? Y do ponto B menos y do ponto A sobre x do ponto B menos x do ponto A. Tá certo? O que é importante eu reparar é que se o y do ponto A vem antes do y do ponto B, aqui no denominador o x do ponto A tem que vir primeiro. Então, começa com o ponto A ou começa com o ponto B. Tá certo? O que não pode é inverter, começar com o ponto B no numerador e começar com o ponto A no denominador. Tá certo? E aí, para terminar então de fazer o exercício, o que eu vou fazer aqui? Identificar as coordenadas dos pontos aqui. No ponto A eu tenho que o x de A, a coordenada x do ponto A é 0, tá certo? A coordenada y do ponto A é 3. A coordenada x do ponto B é 3. E a coordenada y do ponto B é 0. Tá certo? É 0. Então, agora é só eu jogar. Vou usar esse primeiro formato aqui de fórmula, né? Então, começa com o y do ponto A. O y do ponto A é 3, menos o y do ponto B, que é 0, sobre o x do ponto A é 0, menos o x do ponto B é 3. E aí, olha como é que vai ficar. 3 menos 0 vai dar 3, e 0 menos 3 vai dar menos 3. Em cima dá mais, embaixo dá menos, numerador positivo, denominador negativo. Então, mais com menos na divisão é menos, e 3 dividido por 3, 1. 1 negativo. Esse é o coeficiente angular da reta. Eu vou fazer aqui usando a fórmula com os pontos trocados, com a ordem trocada, só para vocês verem que fica a mesma coisa. Ó. Então, y do ponto B, se eu começar assim, é 0, menos y do ponto A, o y do ponto A é 3, dividido por x do ponto B, que é 3, menos x do ponto A, que é 0. Olha como é que vai ficar. 0 menos 3 é menos 3, e 3 menos 0 dá 3 positivo. Repare de novo que eu fiquei com positivo e negativo, agora só que inverteu o numerador negativo e o denominador positivo, e menos com mais é menos. 3 dividido por 3, 1. Então, o m igual deu do outro formato, deu menos 1, tá certo? Então, é assim que a gente calcula o coeficiente angular, tomando só o cuidado para identificar corretamente as coordenadas dos pontos e lançá-los corretamente em um dos dois formatos de fórmula.